Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia, sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então estar passando agora para o preletor dessa tarde, que é o Paulo Júnior. Paulinho, a palavra está contigo. Primeiramente, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Como eu estava falando no início da live com a tia Beth, eu faço uma leitura, né, anual. Procurei esse ano estar, né, nessa empreitada de conseguir ler a Bíblia, tentar ler a Bíblia durante um ano, né? Cada dia ali certos pedaços de versículo, inclusive o versículo dois versículos, né, que eu vou ler aqui hoje, foi um versículo que justamente era para eu ler hoje, né? Aí uma coincidência, que eu até tinha comentado no grupo com a Dani, eu falei assim, se for de Deus, a palavra vai manter até o domingo. E Deus só confirmou isso hoje. Então, eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu estava até comentando com a tia Beth, eu vou passar alguns slides e vou estar falando sobre os slides, né? Inclusive os versículos que eu vou ler também está no slide, também para ser uma forma mais interativa. Vocês leem, nós lemos, entendeu? Para não todo mundo, só um está lendo, o outro não está lendo. E ao final da pregação eu vou passar um hino, que é um hino que assim eu gosto muito, e é um hino que tem muito a ver com a pregação de hoje, e também vai servir de lição para a gente aí durante a semana e esse ano também. Aí eu vou estar aqui, vou começar a transmitir o slide. Só um instante. Alguém só pode me dar um ok se está passando, por favor? Porque eu não tenho como usar simultaneamente a minha tela e a da live. Agora tá. Tá, valeu. Então, gente, eu quero começar a pregação com essa pergunta. Né? Uma pergunta que às vezes é até um pouco polêmica, né? Mas eu queria perguntar para os senhores uma pergunta que não precisa ser respondida, mas se alguém quiser responder, pode ficar à vontade. Mas é uma pergunta mais que é para você mesmo responder aí no seu interior, que é onde está o seu tesouro? Onde está aquilo que você julga ser mais valioso na sua vida? E essa resposta aí você mesmo vai se responder. Você se pergunta e você se responde. Onde está o seu tesouro? Agora eu vou pular para o próximo slide, mas isso aí tem que ficar ruminando no seu coração. Aí vamos lá. Um outro assunto é o seguinte: os prazeres e as riquezas não dão felicidade. No mundo agora, né, no mundo atual, nós vemos que muitas pessoas buscam muito as coisas daqui da Terra, né? Muitas das vezes nós, como posso dizer, de uma forma mais direta, nós preferimos às vezes ganhar aqui na Terra e esquecemos de ganhar no céu, né? Muitas das vezes nós se preocupamos com um salário alto, nós nos preocupamos com uma casa boa, com um carro caro,
Não que nós não devemos ter isso, nós devemos ter isso, né? Deus, ele nos fala que vai nos dar o melhor dessa terra e nós vamos gozar do melhor dessa terra, sendo que a nossa prioridade não tem que ser isso. A nossa prioridade tem que buscar as coisas do alto e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, que isso venha a permear na nossa vida, né? Que nós venhamos ter em mente que a nossa riqueza não deve se basear no fator monetário, ou seja, você ter uma conta bancária com milhões de reais, porque muitas das vezes você pode ter milhões de reais, mas você não tem a sua salvação. Você pode ser o homem mais rico do mundo, você pode ser um homem que tem diversas posses, você tem poder, você tem influência mundial, o mundo te conhece. Mas será que lá no grande dia Deus vai te conhecer? Deus vai te chamar para o reino dele? Será que as obras que você faz, será que elas vão te salvar? Né? Porque não adianta ser milionário, porque quantas vezes a gente já estava em algum lugar e a gente olhou assim para uma casa, você está na praia, aí você olha assim para um apartamento, né? O cara de frente para a praia, você fala, pô, é bom ter dinheiro, né? É bom ser milionário, é bom ser rico, é bom. Sendo que, será que quando ele morrer, onde que ele deve ir? Entendeu? Então, assim, que isso é uma das reflexões que eu quero trazer para vocês, que não adianta nós sermos ricos, ganhar o mundo e não ganhar o céu. E agora eu vou pular para o próximo slide, que é um versículo, né, que eu vou ler, que eu separei também, que é muito importante e ele toca um pouco nesse assunto que eu acabei de falar, né, que se encontra em Mateus 6:24. Vou ler agora para vocês. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E esse versículo, né, eu separei ele para trazer aqui para vocês, porque a parte A dele, ela é muito, dá para a gente extrair muitas coisas sobre ela. Vou só repetir: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou seja, eu entendi com isso, né? Eu também dei umas pesquisadas na internet e encontrei que pessoas também, né, que estudam a palavra também têm esse ponto aí comum com o que eu vou falar, que é o seguinte: como você pode gostar de uma coisa e, na verdade, como você pode seguir uma coisa que é que tira um pouco você do caminho? Ou seja, exemplificando, você é uma pessoa que vai sempre à igreja, um exemplo, você vai sempre à igreja, está sempre lá na igreja, e aí você ou do nada não, né? Você, sei lá, foi promovido na sua empresa, por exemplo, você começou a ganhar um salário astronômico, 3 vezes mais. Qual o primeiro passo? Né? Você pensa em se mudar da sua casa. Aí você vai o quê? Para um lugar melhor. O que todo mundo faria. Aí, quando você vai para esse lugar melhor, você já, dependendo de onde seja, já é um pouco mais distante da sua igreja antiga, que você sempre ia, frequentemente, assídua, ia às orações, escola bíblica, cultos de doutrina, e você já passa a não ir com tanta frequência. Ou seja, aí você já está se desviando. Aí é como fala aqui, que você não pode servir a dois senhores. Ou seja, quais seriam os seus dois senhores? Seria a sua vida, que agora é uma vida próspera, né, uma vida material, que você tem muita condição financeira, você tem dinheiro, e a outra é aquela vida que você, obviamente, não passava necessidade, né, porque Deus não nos deixa passar necessidade, Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Então, você tinha aquela vida, agora você tem uma outra. Ou seja, então você já começa a se desviar daquilo que você tinha, aquele caminho antes que você tinha. Então, essa é a questão que eu quero tocar, né? Que muitas das vezes, às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, nós às vezes até murmuramos, né? Falando, poxa Deus, por que eu não consegui isso? Por que eu não fui promovido? Por que eu não fui transferido? Por que eu não consegui isso? Não consegui aquilo? Muitas das vezes, nós não estamos preparados para isso, para tal coisa. Eu até separei um tópico mais à frente, né? Nós vamos passar por ele, que diz exatamente isso. E Deus, ele vê tudo lá na frente, né? Ele consegue ver o futuro, coisa que nós não vemos, né? Nós mal vemos o presente, né? Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 segundos, por exemplo. Eu acho que ninguém aqui também consegue, mas Deus consegue. Então, às vezes,
nós ficamos assim, poxa, porque eu não consegui, mas porque eu, sei lá, não fui promovido, ou coisa do tipo. Por quê? Porque Deus viu lá na frente que talvez você não estaria preparado para receber aquilo. Não necessariamente você não vai receber, talvez demore um pouco, mas ou então talvez não seja de Deus isso. E que você tenha em mente sempre isso, que Deus, ele sempre quer o melhor para nós. Então, se algo deu errado ou algo não saiu como você esperava, tudo está na vontade de Deus. Deus, ele vê lá na frente. Então, ele viu que lá na frente daria alguma pane. Então, se ele fez com que não desse certo, não fica triste, porque tá na vontade dele, entendeu? Eu uso isso muito na minha vida, né? Que sempre Deus tem que estar na frente, Deus tem que estar sempre no centro da nossa atenção. Todo passo, toda decisão que nós formos tomar, né, para nossa vida, nós temos sempre que consultar Deus, porque Ele é quem vê tudo, entendeu? Ele está lá de cima. Imagina como se ele tivesse uma televisão e ele está vendo o filme lá na frente e está vendo, poxa, se ele for por esse caminho aqui, se ele for para essa empresa, ou se ele for viajar para aquele lugar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que vai acontecer isso. Ou seja, Deus, ele vê tudo. Então, que fique esse ensinamento, ou então essa advertência, né? Que Deus sempre, ele sempre está no controle de tudo, ele sempre está vendo tudo e ele sabe tudo o que vai acontecer lá na frente. Então, tudo que for acontecer na sua vida, na minha e de todo mundo, tudo é permissão de Deus e tudo está feito na vontade dele. Agora eu vou avançar mais um slide aqui, que é o seguinte, mais um versículo aqui que eu separei, que é o que amar o dinheiro, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Aí já toca até um pouco na palavra do Rodrigo, né? Hevel, né? Se eu não me engano, essa é a palavra. E aqui ao lado eu separei o que eu estava aqui fazendo algumas anotações, aí Deus colocou no meu coração de falar sobre isso, né? Que seria uma espécie de pilar para uma aproximação de Deus, ou seja, estar mais íntimo de Deus, né? Julgo eu que acredito eu que seja isso, né? E assim, estou aberto para se alguém quiser fazer um adendo, né? Somar aí com mais algum tópico aí que eu não coloquei, pode ficar à vontade, né? Pode interromper a live, não tem problema, né? Porque eu quero que seja uma live que não só depois a gente comente, mas durante também, né? Para também não se perder, talvez você queria falar algo que eu falei no início ou agora, então pode ficar à vontade. Aí eu vou ler aqui, que seria, no caso, o amor. O amor, eu acho que tem que ser o essencial, né? Para todos aqui. Além de ser algo que Deus prega muito, eu acho que nós cristãos temos que ter isso de forma exacerbada, né? O amor tem que ser algo que não falta na vida de nós, porque através dele nós vamos provar, né, que Deus está na gente. Porque, assim, eu vou usar um exemplo, né, que eu já vi sobre um caso de um homem, né, que teve suas duas filhas mortas por um homem, né, por um assassino. E esse homem, ele estava no tribunal, né, o assassino e o pai das meninas. Isso, se eu não me engano, foi acontecido nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí o juiz, né, chegou e falou para o pai das meninas, falou que ele tinha direito, né, de falar com o assassino, né, de falar alguma coisa. E a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: ele falou que ele tinha Deus no coração e que, por ele ter Deus no coração, o que ele faria naquele momento era perdoar ele. Ele foi, ele perdoou, ainda deu um abraço no assassino. Ou seja, isso para mim eu acho que foi uma das maiores assim provas de amor, claro, dentro da nossa lógica, né, e dentro daqui da nosso campo, porque obviamente Deus dar o seu filho para morrer na cruz, eu acho que foi o maior ato de amor, eu acho que do universo, né? E assim, eu acho que esses pequenos casos mostram, né, que tem pessoas que têm Deus no coração e têm um amor acima de muitas coisas. E que nós também venhamos a ter esse amor, entendeu? Ter esse amor de você perdoar aquela pessoa que a pessoa te fez mal, ela mesma não pediu perdão para você, mas você chegar e pedir perdão. Isso é amor de Deus, entendeu? Isso é você ter Deus no coração, verdadeiramente. O próximo tópico é a fé. A fé é o firme fundamento, né, das coisas. Então, assim, a fé é aquilo que é acreditar naquilo que nós não vemos, né? É você acreditar naquilo que você sonha todos os dias, que você pede a Deus todos os dias,
você acreditar como se você já tivesse com aquilo, né? Então, a fé é o essencial, é o fundamental, né? Eu acho que nada é melhor do que um cristão com muita fé. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que nós venhamos ter essa fé todos os dias e que, se você não tem, você peça a Deus todas as noites antes de dormir. É o que eu mais peço por cada um daqui da live. Eu peço, Deus, dê fé, dê provisão, Pai, na vida de cada um de vocês. Eu não esqueço de nenhum de vocês, pode ter certeza. Eu cito todos vocês. Eu peço que Deus dê muita fé, não só para vocês, mas como para mim também. Porque viver uma vida com fé é você viver o sobrenatural de Deus. É você viver aquilo que às vezes as pessoas falam, pô, cara, não vai dar certo, entendeu? Não vai por esse caminho não, entendeu? Vai por lá que é mais fácil, todo mundo consegue aquilo, entendeu? Não vai por esse lado não, entendeu? Pô, são poucas pessoas que conseguem, aí vai ser você, entendeu? Logo você vai ser o sorteado da vez. Então, assim, que você venha ter essa fé, né? De você ser a pessoa que as pessoas duvidam, que as pessoas falam, pô, não, você não, pode ser qualquer outro, mas você não tenta isso não. Então, que você venha ser essa pessoa, a pessoa que tem a ousadia de tentar as coisas e conseguir as coisas. Mas, claro, nunca esquecer que foi Deus que deu tudo isso para você, que foi Deus que te abençoou com isso, e a misericórdia dele te alcançou. E o terceiro tópico, né, que é um tópico aí que, desde pequenos, as nossas mães, as nossas vós passou para nossas mães, as nossas mães passou para a gente, que é a oração, né? Desde pequeno, sempre vem martelando essa questão aí da oração, né? Que a oração é aquele momento aquele momento íntimo, seu com Deus, sabe? Quando você fecha a porta do seu quarto, você dobra os seus joelhos, ou então, às vezes, quando Deus te desperta, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, como já foi o caso aí que até a Tia Beth mesmo já contou aqui em live, e, assim, é aquele momento que você tem para falar com Deus, porque muitas das vezes nós não falamos com os amigos, ou com o chefe, ou com qualquer quem que seja, no WhatsApp ou no Instagram, não é? Nós não mandamos a mensagem. Então, a nossa mensagem, vamos dizer assim, com Deus é a oração. É o momento que você tem para falar com Ele, né? E assim, não é um momento que, eu preciso estar no meu quarto, fechar a porta, não. Você pode estar num banheiro do seu trabalho, você pode estar numa reunião, você pode estar almoçando e estar falando com Deus, você pode estar no transporte, em qualquer lugar que seja, entendeu? O simples fato de você orar, né, ou você fechar seus olhos, ou então até mesmo um pensamento, você se conectar com Deus, isso é uma oração. E que você também venha ter isso, que você venha ter Deus como seu melhor amigo, que você tenha essa proximidade, essa intimidade de falar com Ele onde quer que você esteja, independente se for no trabalho, no carro, qualquer lugar, que você venha ter essa proximidade com Deus. E voltando aqui agora aqui na esquerda, né, do slide, né, que eu tinha lido que o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, isso também é vaidade. Ou seja, só, né, falando um pouco sobre isso aqui, nós podemos ter como exemplo, né, um jogador de futebol, por exemplo, que o cara ganha assim, salários fora da curva, né? Chega a milhões de reais por mês. E assim, você vê que é uma pessoa que ela não tem felicidade, né? Porque ela busca a felicidade dela em coisas fúteis, às vezes drogas, ou então qualquer outro produto que até venha fazer mal para ele, né? Substâncias. E é uma pessoa que ele nunca se farta. Ele já ganha milhões por mês, sendo que ele quer ganhar mais. Ele quer ganhar mais, mais, mais e mais, cada vez mais. Ou seja, é uma pessoa que ela nunca vai se fartar da renda, ela nunca vai se fartar do dinheiro. Ela sempre vai querer mais, mais e mais. E sempre vai ter aquele vazio, entendeu? Aquele vazio que nós sabemos que só quem preenche, entendeu? Nós não podemos ser ricos, nós não podemos ser milionários. Porém, nós temos aquele que é dono de tudo. Ele é dono do apartamento mais caro, ele é dono de todo o dinheiro, de tudo, toda a riqueza desse mundo. Tudo ele é dono. Ou seja, nós servimos nosso Pai, é quem é dono de tudo, dono do universo. E que nós não venhamos a olhar, às vezes, falar assim, poxa, ele é rico, eu não sou, então, pô, ele tem tudo e eu não tenho. Mas você tem aquilo que talvez ele não tenha. Ele pode ter tudo, o mundo inteiro, o mundo pode ser dele, mas ele não tem o que você tem. E o que você tem é muito, mas muito, muito valioso, muito mesmo. É algo que você não consegue mensurar o valor, não existe valor para isso.
que você tem aí dentro do seu coração, e você tem todas as noites, todos os dias, todas as tardes, todos os segundos da sua vida, você tem isso que talvez ele não tenha, que é essa intimidade com Deus, que é um momento que você fala com ele e ele te responde em oração, te responde às vezes num sonho, usa alguém na rua para falar com você, usa alguém para te mandar um versículo, às vezes do nada a pessoa te manda um versículo no WhatsApp, ou então te envia uma palavra no Instagram. Tudo isso é Deus falando com você. Deus está nas mínimas coisas, nos pequenos detalhes. E que você sempre venha estar ligado a isso, a sempre você estar vigilante naquilo que Deus tem para falar para você. Agora eu vou avançar mais um slide, que é mais um versículo, né, que toca também no que eu falei antes. Eu até adiantei um pouco a fala e é sobre esse versículo aqui, que é a base, né, da palavra de hoje, que se encontra em Mateus, versos 24 ao 26, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse versículo aqui, né, que eu li, principalmente o 26, ele fala justamente o que eu estava falando, né, no início, que é o seguinte: do que adianta você ter tudo e você não ter Deus? Do que adianta você ter uma casa gigantesca, você ter homens trabalhando para você, você ter helicóptero, avião, você ter tudo do mais caro do mundo, sendo que quando você vai deitar na sua cama, você sente aquele vazio. Eu fico imaginando assim que tem muitas pessoas, né? E acho que todo mundo está a par disso, né? Que é o seguinte: muitas pessoas que têm muito dinheiro, quase praticamente todas, bota aí uns 80% delas, têm problemas de ansiedade, de depressão, de, às vezes, uma crise existencial, coisas do gênero, né, que afetam, assolam elas sempre, todas as vezes, quando vai dormir, ou então, sei lá, tarde, coisas do tipo. Que aí eu fico refletindo nisso, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, como é que pode ser assim, né? Porque imagina, se eu fosse o Neymar, por exemplo, ganhando milhões, 200 milhões por mês aí, coloca aí, não sei quanto é, mas eu sei que é uma coisa muito grande. Aí eu fiquei imaginando, poxa, eu com o salário dele eu seria muito feliz, né? Eu viajaria, eu faria N coisas. Mas aí eu fiquei pensando, aí eu falei, eu acho que é aquilo que eu até falei antes. Eu acho que ele não tem uma coisa que eu tenho. Então, por isso que, pra gente, é fácil ser feliz com aquilo. Mas para eles não têm isso. E que isso venha, a mais uma vez, trazer mais uma reflexão. Que isso venha estar sempre conosco. Que toda vez que você pensar assim tipo, pô, eu poderia estar lá, eu poderia ser alguém assim, com dinheiro, ou então poderia ter uma vida boa. Não que você não tenha, porque eu tenho certeza que você nada falta na sua casa, você não passa necessidade ou coisa do tipo, porque Deus realmente ele não deixa. Ele sempre leva a provisão para você. E assim, então, que você sempre venha ter essa sensação e essa presença de Deus na sua vida. E que, se for da vontade dele, que você seja uma pessoa milionária, que amém, que você seja. Que se for para você ser, sei lá, ser um jogador de futebol e ganhar milhões, bilhões de reais por mês, que você seja um jogador assim, mas que você tenha Deus no seu coração. Não, independente da sua condição. Ou então, se você for uma pessoa que não tem muita condição financeira, uma pessoa que passa certas dificuldades na vida, mas que você também venha ter Deus no coração, porque a nossa recompensa ela não está pautada aqui na Terra. A nossa recompensa não gira em torno de ter uma vida boa aqui na Terra. Até porque nós temos uma missão aqui na Terra. Né? Deus não nos colocou aqui assim, vou colocar a minha serva Beth, Érica, Vera, Sérgio, Daniela aqui, só para colocar aqui mesmo e é isso. Não, Deus colocou a gente aqui na Terra para cumprir uma missão. E depois dessa missão, nós vamos encontrar com ele lá. Então, será que você está cumprindo a sua missão? Ou será que você está se preocupando muito com as coisas aqui da Terra? Isso é uma reflexão que eu mesmo faço e eu me incluo nessa reflexão, porque eu me penso muito, várias vezes, falando assim, poxa, às vezes eu me preocupo tanto com ter uma vida aqui na Terra, de conquistar as coisas, né? Não que nós não devemos fazer isso, porque nós devemos, né? Trabalhar, sim, estudar, se preparar, né? Para realmente conseguir
né, adquirir bens para nós vivermos bens, sendo que isso não deve ser prioridade, entendeu? Você não deve colocar isso acima de Deus. E será que você está fazendo isso? Né? Mais uma pergunta aí que você mesmo vai se responder. Será que você tá sendo uma pessoa que busca Deus acima de tudo? Porque Deus fala, né, para a gente que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, as demais coisas vão chegar até nós, sendo que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus. E será que nós estamos realmente buscando o reino de Deus? Isso, como eu falei, é uma coisa que eu me pergunto todos os dias. Será que eu estou buscando realmente o reino de Deus? Será que eu estou sendo a pessoa que Deus colocou para cumprir essa missão aqui na Terra? Será que eu estou fazendo esse papel de soldado de Cristo para poder cumprir essa missão que Ele me deu? Ou então, às vezes, muitas vezes nós nos perguntamos, qual é a minha missão aqui, né, na Terra? Então, assim, a resposta que eu tenho é a seguinte: faça, somente faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Se Deus colocou no seu coração de você ir na rua, você distribuir 1.000 quentinhas, você vai lá e distribui as 1.000 quentinhas. Se você sentiu que Deus colocou no seu coração de você ligar pro seu vizinho e falar que Deus ama ele, você liga pro seu vizinho e você fala isso. Ou seja, você sempre busque a seguir aquilo que Deus coloca no seu coração. E como distinguir o que Deus coloca no seu coração do que você pensa? É o seguinte: Deus te incomoda. Simplesmente isso. Por exemplo, já teve casos que eu estava na rua, né, no curso, e eu passei por uma pessoa, isso aconteceu recentemente, né, eu nem comentei com meus pais, né, eu tinha até esquecido de até comentar, acabou que eu esqueci de comentar. Que foi o seguinte: eu passei na rua, estava saindo do curso, já era tarde, já era umas 8h30 da noite por aí, e eu vi um homem na rua, né, um morador de rua, ele estava catando lixo, né, aí ele estava pedindo comida para as pessoas. Aí eu passei e eu vi que muitas pessoas não estavam dando a comida, né? Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, sabe, mas assim, eu olhei e ao mesmo tempo falei, tá pedindo, mas infelizmente eu acho que eu não tenho aqui, né, dinheiro, eu não sabia, na verdade nem sabia se eu tinha ou não, mas na minha cabeça eu não tinha. E aí eu falei, poxa, eu também não vou ter como ajudar, né? Não vai adiantar. Aí eu tava de bicicleta até, eu passei, aí, sabe, aquilo ficou no meu coração, ficou pesando, sabe? Quando parece que a consciência tá falando, cara, volta, 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 ajuda, 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 ajuda ele, ajuda ele. E eu tava indo, eu falei, não, vou pra casa, já tá tarde pra caramba também, eu tô aqui, só, tipo, não tinha muita gente na rua, já tava tarde. Aí eu falei, pô, ajuda, não ajuda, ajuda, não ajuda. Aí eu fiquei olhando e falei, pô, eu vou olhar. Se eu tiver o dinheiro, eu vou comprar um lanche para ele e vou dar para ele. Irmãos, eu abri, aí tinha o dinheiro na minha conta. Eu falei, não, aí eu vou ter que dar mesmo. Aí eu fui, comprei o lanche, voltei e entreguei para ele. E a primeira coisa que ele falou assim que ele chegou perto de mim foi a paz do Senhor. Eu estava até com um amigo meu do meu lado, eu até falei, caramba, cara, era de Deus mesmo isso aí. Porque, assim, eu nunca vi nenhum, pelo menos não sei com vocês, mas eu nunca vi nenhum morador de rua, assim que você chega perto, ele te dá a paz do Senhor. Aí eu até fiquei assim, até fiquei meio arrepiado, eu falei, caramba, né? É de Deus mesmo isso. Assim, claro, aí você pode falar, pô, mas é um lanche. Sim, é um lanche, mas talvez ele possa ter falado, possa ter orado a Deus, ter pedido a Deus, manda alguma coisa para eu comer, eu tô morrendo de fome, eu tô há dias sem comer. E talvez Deus me incomodou naquele momento ali para fazer uma obra, para fazer uma missão. Ou seja, então, por mais pequeno que você ache que pode ser essa sua missão, cumpra. Cumpra porque é de Deus. E Deus ele vai te recompensar. Não faça barganha, não faça, vou fazer isso porque Deus vai abençoar. Não, faça de todo o seu coração. Faça como se fosse para você mesmo. Imagina se você tivesse com fome, você não gostaria de comer algo bom? Então vai lá, compra o melhor para a pessoa, compra aquilo que você realmente comeria. Ele não compra lá, vou pegar o mais barato aqui e é isso mesmo. Não, pega o melhor. Se você tem condições para pagar o melhor, paga o melhor. Se, por exemplo, eu vou dar um refrigerante. Dá um refrigerante melhor, entendeu? Não dá um refrigerante barato. Não dizendo que, você tem que dar um mais caro, não, mas, entendeu? Dá um melhor, você não toma isso, por que você não dá um melhor para o seu próximo? Entendeu? Cadê o amor? Lembra que eu falei lá na frente do amor? Então, o amor é isso, tá nessas pequenas coisas, sabe? Você dá para a pessoa aquilo que você acha, você julga melhor. Se aquilo é melhor para você, você toma aquilo, ou então você come aquilo, por que você não dá o melhor para uma pessoa? Muitas das vezes, Deus está colocando aquela pessoa que talvez você venha salvar aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa desviada, ou uma pessoa que nunca conheceu Deus. E através daquele pequeno testemunho, daquela pequena ajuda, ele possa ver Deus em você e possa futuramente salvar
se salvar mais pessoas na rua, ou seja, foi um efeito bola de neve, né? Que tem até o nosso pastor lá na igreja, ele tem esse lema, que é eu e mais um, que é o seguinte: você chama uma pessoa para ir na igreja, aí essa pessoa que você convidou chama mais uma pessoa, aí essa outra pessoa que foi chamada vai chamando mais um, mais um, mais um, mais um, e no final você tem várias pessoas. Ou seja, mas tudo começou com o quê? Com um simples convite, com uma simples ajuda. E que você venha ter esse feeling de você saber, né, quando Deus está te incomodando para fazer algo, para fazer o bem. E que isso venha estar sempre na sua vida. Agora eu vou avançar mais um slide, que é esse ponto aí que está caminhando para o fim, que foi até o que eu falei lá na frente. Será que você está preparado para administrar o que você pede tanto a Deus? Porque é aquilo. Você pede tantas coisas a Deus, mas tem uma coisa que é em especial, que você sempre pede. Que você toda noite, ou então às vezes toda vez que você vai orar, você chega e fala: Deus, eu quero tanto aquilo, eu quero muito, muito, mas muito aquilo. É uma coisa que é o meu sonho. Todo dia, quando eu vou dormir, eu olho e falo: poxa, eu quero aquilo. Mas será que você está preparado para administrar aquilo? Eu digo não só de talvez um carro, uma casa, às vezes uma vida, um concurso, uma porta de emprego, o que for, entendeu? O que quer que seja. Será que você está preparado para isso? Para você administrar isso? Porque é aquilo. Você pede a Deus um emprego. Aí você recebe o emprego. Você recebeu o emprego. Aí você começa a trabalhar. Aí você começa a falar assim: poxa, eu estou tão cansado do meu trabalho. Acho que hoje, quarta-feira, eu não vou à igreja, não. Aí você não vai à igreja. Aí você chega e fala assim: poxa, eu trabalhei a semana toda. Eu suo muito para ganhar meu dinheiro. Pô, eu vou passar esse final. Eu vou domingo. Eu vou à praia. Aí você vai à praia. Aí, daqui a pouco, isso foi uma vez. Ok, tudo bem. Nós devemos, sim, ir à praia, nós devemos viajar, nós devemos ter as coisas aqui da Terra, desfrutar também. Sendo que é aquilo que eu falei, a questão é a prioridade. Aí você está lá e você já começa a tomar outros rumos, entendeu? Você já começa a não frequentar tanto, aí já falta um dia, falta outro, vai faltando, vai faltando, vai faltando, e quando você chega, aquilo que era bênção não caminhou para a bênção, entendeu? Aí isso não é culpa de Deus, porque Deus ele te deu aquilo que você pediu, você que não soube administrar. E muitas das vezes, às vezes dá errado, nós perdemos isso, mas porque é Deus querendo o melhor para a gente. Deus não quer nos ver mal, Deus não quer nos ver tristes, decepcionados, fracassados com alguma coisa que deu errado, mas ele preza tanto por gente, é um amor tão grande, que às vezes ele prefere tirar algo, ou então não te dar algo, justamente por isso, para você não se perder lá na frente, porque imagina, você veio caminhando, poxa, você veio caminhando com Deus durante anos, fazendo obras, salvando pessoas, fazendo diversos projetos, diversas maravilhas, e quando você pede algo para Deus, ele te dá, e você simplesmente abandona ele. Olha como é que é triste isso. Imagina, traz para o nosso campo agora, nosso campo aqui secular. Imagina, você ajuda tanto uma pessoa, aí a pessoa chega assim: poxa, me dá uma coisa. Aí você vai lá dar a coisa para a pessoa vira as costas para você. Imagina como é triste isso, uma pessoa que sempre esteve ao seu lado, sempre te pediu, você sempre deu tudo. Aí quando a pessoa ganha algo grande assim, a pessoa te deixa, te vira as costas. Eu fico pensando nisso, eu fico pensando: poxa, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Que quando ganhar algo muito grande, receber uma vitória de Deus, eu simplesmente dar as costas para Deus, não como se eu não precisasse mais de Deus. Como isso é triste, eu vejo isso às vezes, eu até chego a chorar realmente, porque eu fico pensando: poxa, ele dá tudo para gente, ele trabalha nos mínimos detalhes, se preocupa com a roupa que você veste, se preocupa com tudo seu, e você no final dá as costas para ele. Isso é muito, muito, mas muito triste. E que nós não venhamos ser essa pessoa que, quando recebe algo, dá as costas para Deus. Independente de, até se nós fizermos isso, eu tenho certeza que Deus vai nos abraçar, porque Ele ama muito a gente, Ele ama cada um de nós aqui. E que nós não venhamos ser essa pessoa, que nós sempre venhamos ter Deus ao nosso lado, como nosso amigo, assim como nós temos o nosso melhor amigo, ou então a nossa esposa, ou o seu marido, o que for, que Deus venha ser como essa pessoa é para você, sabe? A pessoa que está do seu lado todos os dias, que você dorme pensando, que você acorda e ela está ao seu lado, que Deus venha ser isso.
que Deus venha estar presente em todos os lugares, desde a sua casa até o seu trabalho, até a sua igreja, até a sua academia, até a sua faculdade, seu quartel, onde for, que Deus venha sempre estar ao seu lado sempre, que em nenhum momento você venha a estar longe dele, porque ele cuida de nós, ele nos protege e ele sempre dá a provisão que nós sempre precisamos. Eu vou avançar aqui o slide, eu acho que acabou. Acabou. Irmãos, eu vou voltar aqui para a live. Só um instante. Só um instante, voltando aqui agora. Eu quero que essa palavra fique no coração de vocês, né? Que vocês venham ter sempre isso em mente, que Deus deve ser o nosso melhor amigo e que nós não venhamos se importar com as riquezas desse mundo. Que se você não tem aquilo que você tanto almejou, é triste, mas agradeça a Deus por tudo, independente se você recebeu ou não, porque de repente lá na frente Deus possa chegar e falar, não, agora sim, ela está apta para receber isso, ele está apto para receber isso de Deus. Que nós venhamos sempre agradecer, independente do cenário. Está dando tudo errado, como tudo desandando, tudo dando, você chega e fala assim, caramba, Deus, tudo dá errado, nada dá certo, nada anda, nada vai, mas somente agradeça a Deus. E que, encerrando aqui, né, eu vou só colocar um hino depois, que nós venhamos ter prioridade, que Deus venha ser a nossa prioridade, acima de tudo, antes de tudo. Assim que você acordar, Deus venha ser a prioridade, Deus venha ser a primeira pessoa com que você vai agradecer por ter mais um dia de vida, por ter mais um fôlego de vida, porque muitas pessoas não acordam, muitas pessoas dormem e não acordam nunca mais, e só Deus sabe para onde essa pessoa foi, e que nós venhamos sempre ter essa prioridade. Agora, eu até pedi para a Tia Beth autorizou, eu vou colocar um hino aqui para tocar, e assim que o hino encerrar, eu encerro a minha palavra. Vocês estão ouvindo o hino? Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honrar. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. Que verdadeiramente o Senhor possa ser prioridade na nossa vida, que Ele possa estar acima de todas as coisas, de todos os sonhos, de todos os desejos, de todas as realizações, tudo aquilo que Deus já realizou, que Ele possa estar verdadeiramente acima de tudo isso. Glória a Deus, Paulinho, que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente, que hino maravilhoso. Eu gostei muito de saber que você está fazendo a leitura da palavra de Deus no plano anual, né? Isso é muito bom, né? Se você ainda não fez, se você ainda não tem esse plano anual de leitura, né? Nós ainda estamos em fevereiro, eu tenho até aqui o meu, ó. Eu comecei em julho, porque eu tinha terminado, aí eu comecei de novo, eu termino e começo novamente. Então, se você não tem um plano anual, eu tenho, eu vou botar no Zap da família, se você quiser, é só você imprimir e começar a sua leitura anual. Isso aqui é a Bíblia, a Bíblia cronológica, na leitura cronológica, então essa leitura é muito boa, porque ela vai acompanhar os fatos e os acontecimentos na ordem cronológica. Então, se você quiser, eu vou colocar na família para vocês imprimirem e ficar ali lendo, né, meditando na palavra de Deus todos os dias. Tá bom, Paulinho? Que Deus continue te abençoando grandemente, tá? E que essa palavra possa arder nos nossos corações e que o Senhor possa ocupar o lugar que é dele de verdade nas nossas vidas, né? Ele é tudo, ele é tudo, ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é tudo para a gente. Então, que ele ocupe verdadeiramente esse lugar nas nossas vidas. Que Deus abençoe. Glória a Deus, quanta gente na sala da mamãe, é isso? É da mamãe? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, gente. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e semana que vem, se o Eleazar puder trazer a palavra, Eleazar, tu pode trazer a palavra semana que vem? Eu queria muito que fosse o Felipe, mas o Felipe não está aqui. Beth, a paz do Pode? Senhor para todos. Pai do Senhor, Eleazar. Eu não sei se você vai poder. Primeiramente, parabenizar o Paulinho, uma palavra maravilhosa. Eu tô maravilhado e estou gostando muito de participar ouvindo, Beth. Eu falei para você que da última vez que eu trouxe a palavra seria só aquela. Eu vou participar da live. Se acontecer alguma coisa de extraordinário na minha vida, um testemunho, eu vou pedir a oportunidade. Mas fora isso, eu quero aprender aí com meus sobrinhos, entendeu? Cada um que traz uma palavra, eu tenho aprendido cada vez mais e eu quero ficar nessa posição. Tá bom? Tá bom, Eleazar, mas lembra que você é um sacerdote, tá, Eleazar? Tu tem muito para ensinar também. Nossa, eu conto muito os teus testemunhos, as tuas experiências de vida, Eleazar. Eu conto muito, tá? Tuas experiências de vida, das minhas pregações, eu conto e vejo o quanto isso conta. todo mundo conta. É uma bênção. Então você tem que ver um livro. que você eu é uma falei referência. Já falei. Você é uma referência, entendeu? Para a nossa família. Deixa eu Então, sempre... acrescentar só uma coisa aqui, que todos vocês aí da antiga aí, de Rocha Miranda, conheceram o pastor Pedro Teodoro da Silva. E ontem eu conversei com o zelador da igreja de Rocha Miranda. Escuta essa, Paulinho Júnior, que acabou de falar aí, que eu prestei atenção em cada palavra que você deu, a importância da gente não deixar as coisas materiais superar as espirituais. E esse zelador, a primeira pergunta que eu fiz a ele foi como é que estava Rocha Miranda, se os irmãos têm número de membros. Aí ele falou, não, tá indo. Aí eu toquei no ponto, que eu falei assim, e vem cá, e falam ainda do pastor Pedro Teodoro da Silva? Aí ele parou e falou, rapaz, esse pastor, ele é falado no campo inteiro. Toda a igreja que eu vou, falam no pastor Teodoro, ele é uma referência nas igrejas. E agora, eu acabei de perguntar isso a ele, foi ontem, esse zelador que eu encontrei. E ele falou para mim que, em homenagem a ele, deram o nome do coral, aquele coral antigo da Donata, deram o nome de pastor Pedro Teodoro da Silva, e a banda de música também. Inaugurar a banda de música como Pedro Teodoro da Silva. Então, vale a pena a gente carregar cano nas costas,
vale a pena a gente manter as coisas espirituais bem acima das materiais. E eu confesso para vocês que eu já tentei fazer isso, mas às vezes a gente é interpretado de outra forma. Tem que ser muito valente e forte. Muito valente e forte. Eu pretendo tentar de novo, mas eu vou te falar, é muito difícil, porque as pessoas às vezes interpretam você como preguiçoso, como que você não está querendo nada, como você está se... Entendeu? É uma situação, é a verdade. Isso passou também os discípulos, pode ter certeza disso. Eles devem ter sofrido muito nesse ponto. Mas eu ontem, ouvindo a história do pastor Pedro e a honra que esse homem obteve no campo, inteirinho de Marechal Hermes e Madureira, eu vi que vale a pena. E aquele irmão, Sérgio, aquele pastor Silas, que você conhece, que nunca teve mulher nenhuma, Sérgio, ele está com quase 90 anos e continua como tesoureiro de Marechal Hermes. Glória a Ele é Deus. insubstituível. Ninguém consegue substituir ele, porque ele dá conta de todo o trabalho e ele foi um aprendiz do pastor Pedro. É isso que eu queria deixar, complementando aí, Paulinho, a palavra que você trouxe hoje, que vale a pena sim a gente pagar esse desafio aí de manter sempre o nível espiritual bem mais alto do que o material. E eu quero aprender cada dia mais com vocês, tá bom, gente? Agradeço aí a oportunidade. Eu estou muito alegre com a minha filha, com o meu filho, que tem pregado aí. Para mim, a Sara agora é uma verdadeira pregadora. Só falta começar a ir mais para a igreja para passar isso daí para os irmãos que estão lá, querendo ouvir uma palavra, querendo receber aquilo que Deus tem a falar. Ela está perdendo seu tempo. Glória a Deus, gente, é verdade. Eu Olha, gosto da live que o pessoal aproveita até para dar lição de moral no filho, né? Já aproveita, já dá o esporro ali, já fica gravado. Pode entrar. Pode entrar. é verdade, gente. Essa live é uma bênção. Glória a Deus. Como eu me alegro, como eu agradeço a Deus, né, por esse mover que Ele fez para a nossa família, porque todo domingo a gente está junto aqui, gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso mesmo. Então, domingo que vem eu vou trazer uma palavra assim. Oi. Beth, dá licença. Parabéns, Paulinho. Foi uma bênção. Cada dia mais a gente vê os nossos filhos. Meu Deus, isso é tremendo. Eu queria Tremendo. saber quando essa live faz 1 ano. Eu tenho marcado, eu vou colocar. Vou Eu botar gostaria de pedir, se fosse da vontade de todos, a gente fazer essa live pessoalmente. Poxa, ia ser 1 ano. maravilhoso, Cada ano. um traz um pratinho. Meu Maravilhoso, Deus, glória a Deus, maravilhoso. vamos. Vamos. Eu já tinha pensado nisso também. Não, gente, eu gosto de reunir, eu amo. Eu eu amo. também. Eu também gosto. Paulinho, eu gostei muito desse Paulinho, Gabriel, Misael, tudo que colocaram esses slides, que colocaram esses louvores, né? Glória a Deus. Eu quero saber se a gente quiser, a gente pode pedir para vocês, e quando a gente estiver pregando, vocês podem colocar? Não. Podemos. Pode? Tá bom. Pelo menos o louvor, né? Às vezes eu quero cantar um hino com vocês, colocar um hino, mas não tem como eu colocar, eu não tenho um computador aqui, eu estou só com o celular, então não tem como. Aí eu posso pedir para você, então, colocar. Né? Pode, coloca. Então tá. Tá bom. Tá bom, então. Então, eu deixo até para a família aquele hino que eu coloquei lá na família, né? Na mesa, né, que tem cura, a mesa que tem cura. Eu quero que os irmãos, minha família, ouça muito esse hino, gente, porque ele é muito lindo, é um hino que fala para a nossa família, fala de estar reunido, de estar junto, né, a mesa que cura. Então, eu quero que vocês ouçam esse hino, não deixem de ouvir, não, porque esse hino vai marcar a nossa família, tá bom? Que Deus abençoe. Semana que vem nós estaremos aqui em nome de Jesus, adorando ao Senhor mais uma vez e recebendo dele ensinamento para que a gente venha crescer em graça e em conhecimento. Eleazar, faz então pelo menos uma oração para agradecer a Deus essa live, apresentando a Deus a nossa semana, né, que se inicia hoje, e agradecendo por essa palavra tão maravilhosa que Deus nos trouxe. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede na tarde desse dia, desse domingo maravilhoso.
Senhor, eu só tenho a lhe agradecer, cada um sobrinho, cada uma sobrinha, cada um irmão, cada uma irmã que traz uma palavra nessa live. Nós temos vendo a cada live dessa o nível espiritual da nossa família cada vez se aprimorando mais, e é bom quando buscamos as coisas do alto. Senhor, venho lhe pedir por cada um deles, Senhor, cobre com teu sangue, livra de todo mal. As minhas irmãs, Senhor, continue dando graça, sabedoria. Meus irmãos, Senhor, continue abençoando, guardando, livrando de todo Amém, mal. Jesus. Glória a Deus. Senhor, que o Senhor esteja sempre presente nessa live, É Senhor, nos dando verdade, Senhor. sabedoria, nos dando um coração quebrantado, Senhor, e sendo sensível à tua voz, Senhor, para aquilo que o Senhor tem a nos falar a cada live dessa. Senhor, Glória a Deus. despeça-nos agora debaixo da tua paz, Senhor. Leva-nos, Senhor, em paz, nossos projetos abençoa, Senhor, a nossa vida secular, Senhor, nossos desejos e anseios, Senhor, que o Senhor possa realizar. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que a nossa semana seja uma semana de vitória, de portas abertas, de conquistas, de grandes livramentos do Senhor Jesus para cada um de nós, para cada um dos nossos